Excelência. É inegável a situação que se encontra no paciente, o senhor né, contando que ele é um jogador de futebol profissional, mas eu acredito e afirmo para todos os presentes que o agravamento do pós-operatório se deu simplesmente pela negligência do próprio senhor Everest. A cirurgia de artroplastia, que foi a que eu fiz no senhor Everest, é uma cirurgia demorada, porém simples, né? Eu retiro a cartilagem que é desgastada com o tempo e faço a implantação da prótese. Se hoje fizermos um raio-x ou até mesmo abrimos novamente, veremos que a prótese se encontra em perfeito estado, né? Essa infecção se deu no corte que eu faço para chegar até a rótula. Corte esse que é necessário, né? É impossível chegar até a rótula sem fazer o corte. Eu pedi ao seu Everest que retornasse ao hospital semanalmente para fazer curativos. Esses curativos poderiam ter sido feitos por enfermeiras, não precisavam ser necessariamente médicos, né? E o seu Everest não comparecia. Quando eu dei alta ao seu Everest, eu orientei que ficasse um período de repouso, contando que ele era um jogador profissional, o jogador tem muito isso, né? Gosta muito de futebol, mas eu pedi que ele ficasse no repouso para que o seu corpo se adaptasse à nova prótese, né? Pois era um elemento alienígena ao seu corpo, ao seu organismo. E o seu Everest não cumpriu com esse período, voltando a jogar futebol e fazer algumas outras atividades. Então, essa infecção que se deu no corte se deu por negligência do senhor Everest. Portanto, eu me considero livre de culpa e dolo na presente situação. A defesa do autor tem alguma pergunta? Não, excelência. Pode entrar a testemunha do autor, Tayane. Bom dia. Nós estamos aqui reunidos diante de uma ação de indenização de danos morais e materiais, onde o autor acusa o réu de negligência médica. A senhora tem a obrigação de testemunhar a verdade sob pena de responder a uma ação penal caso venha a descumprir. Certo? Qual o nome completo da senhora? Profissão? Sou fisioterapeuta. Endereço? Rua 22 de abril, número 15, Centro Paraíso. Estado civil? Casado. Taiane, a senhora, como fisioterapeuta, considera possível que o senhor Renato tenha praticado alguma negligência médica nesse caso? Excelência, eu sempre acompanhava o senhor Herbert nas sessões de fisioterapia e ele sempre se queixava que voltava ao hospital e não conseguia encontrar o Dr. Renato e que ele já estava ficando preocupado com a situação dele. Certo. Eu vou conceder a palavra para a defesa, começando pela advogada do autor. Bom, senhora Tayane, eu gostaria de perguntar para você que é fisioterapeuta, né, do meu cliente, que também é uma profissional que atua nessa etapa de recuperação pós-cirúrgica, se o doutor que presidia a cirurgia do meu cliente, ele deveria ter informado detalhadamente sobre os cuidados pós-operatórios, além de também acompanhá-lo durante essa etapa de recuperação. Sim, é de suma importância o médico orientar o paciente nos cuidados pós-operatórios e também acompanhá-lo na sua recuperação, é indispensável. Eu tenho mais uma indagação. Eu gostaria de saber se o meu cliente compareceu em todas as sessões de fisioterapia. Sim, o senhor Herbert compareceu em todas as sessões. As sessões eram 3 vezes na semana, por 2 horas cada. Certo. Sem mais perguntas, excelência. A defesa do réu deseja fazer algum questionamento? Sem mais excelência. Obrigado, senhora Tânia, está liberada. Pode entrar, por favor, a testemunha do réu, D'Artagnan Maciel Santos. Bom dia. Nós estamos aqui reunidos diante de uma ação de indenização dos danos morais e materiais, onde o autor acusa o réu de negligência médica. O senhor tem a obrigação de testemunhar a verdade sob pena de responder a uma ação penal caso venha a descumprir, certo?
Qual o nome completo, senhor? D'Artagnan Marcelo Santos. Profissão, Médico. endereço, Rua 1, quadra 2, estado civil do senhor. casado. Senhor D'Artagnan, o senhor é médico há quanto tempo? 17 anos. O senhor faz parte da equipe médica do senhor Renato há quanto tempo? 15 anos, doutor. Em síntese, como é essa relação sua com o doutor Renato? Essa relação sua profissional? Meritíssimo, eu estou 17 anos como médico, há 15 anos eu atuo na equipe do Dr. Renato. Eu posso afirmar com propriedade que ele sempre agiu com coerência no exercício regular da medicina. Sempre foi um grande exemplo profissional a ser seguido. Advogado do autor tem a oportunidade de fazer essa pergunta da presidente. Bom, então eu farei uso da palavra. Gostaria de perguntar ao senhor D'Artagnan se nessa relação profissional entre o senhor e o doutor Renato, se sempre houve essa distinção absoluta dessa relação profissional e pessoal. Com todo respeito, doutora, eu tenho 17 anos de medicina. Nunca houve no meu histórico profissional nenhuma conduta que não seja idônea, ou então muito menos antiética, ainda mais que venha acarretar minha vida pessoal e profissional. Entendeu? A conduta ética, ela é imprescindível em qualquer carreira profissional. Certo. Satisfeito disso. Defesa do réu. Sim, excelência. Doutor D'Artagnan, você, como excelente profissional na sua área que você é, por acaso você já ouviu na sua vida falar que o doutor Renato agiu com negligência, imprudência e imperícia? Não, nunca. Jamais. Volto a repetir. O doutor Renato sempre foi um grande profissional. Um exemplo na sua área, um exemplo a ser seguido. Doutor, mais alguma coisa? Muito obrigado, senhor D'Artagnan. Está liberado. Vamos ouvir então a última testemunha rolada nesse processo. Bom dia, senhor. Estamos aqui diante de uma ação de indenização por danos morais e materiais, onde o autor acusa o réu de negligência médica. O senhor tem a obrigação de testemunhar a verdade, sob pena de responder uma ação penal, caso venha descumprido, tudo bem? Qual o nome completo do senhor? Esdras Macedo Andrade, Endereço? Rua Castelo Branco, número 670, setor Jardim Paulista. Qual a sua profissão? Enfermeiro, Estado civil do senhor? solteiro. Pois não, doutor. Excelência, eu gostaria de requerer a palavra, porque eu pretendo contrastar o testemunho. Sim, pode continuar. Bom, a testemunha em questão, o senhor Esdras, ele não pode testemunhar por ser suspeito, porque ele é cunhado do doutor Renato, além de ser amigo íntimo, e também ele é enfermeiro da equipe do doutor Renato, que ele mesmo indicou para que ele trabalhasse na sua equipe. Ele é suspeito. Doutor, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Excelência, realmente, ele é amigo e trabalha com o meu cliente. Tá? Ao invés de nos ouvir ele como testemunha, eu peço que a gente pode ouvir ele como informante do juiz. Tudo bem, tendo em vista uma suspeição da testemunha, defiro o pedido de oitiva não como testemunha, mas sim como mero informante do juízo. Posteriormente, eu vou atribuir esse depoimento o valor que ele merece. Consta nos autos que o senhor é enfermeiro no Hospital Lefort. O que era o senhor que realizava todas as trocas de curativo do requerente, no caso do senhor Everett. É isso mesmo? Sim, doutor juiz, é verdade. Eu que realizava as trocas do curativo e, inclusive, eu sempre alertava o paciente, chamava a atenção dele, porque ele faltava com a higiene. Chegava lá sujo, teve uma vez que ele chegou lá com gramas na perna, aí eu até falei para ele, ué rapaz, essas gramas aí? Ele não, foi o jardineiro cortando